penso mal, sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos seus. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Alegria podermos compartilhar desse momento importante para desde já hoje, irmos nos acostumando, nos preparando para acolher a palavra de Deus que ouviremos neste domingo na Santa Liturgia, para desde já ir preparando o terreno do nosso coração para acolher o Cristo presente no Santíssimo Sacramento, para quando chegar o dia desse encontro entre nós e nosso Senhor, nós soubermos o que dizer a Ele, o que agradecer a Ele, saber quem é que vem até nós, saber o que pedir, o que suplicar a Ele. Essa liturgia bonita que está marcada pelaquela vocação de Pedro. Pedro, um simples pescador, é chamado a seguir a Cristo, a se transformar pescador de homens. Esse gesto bonito de aceitar com benevolência aquele olhar com o qual Cristo olha para ele, guardar esse olhar na sua memória e deixar com que o olhar de Cristo para Pedro transforme toda a sua vida. Para bem ouvirmos a palavra de Deus, para conseguirmos meditar e extrair daqui os mistérios, as graças, as iluminações que nós precisamos, rezemos, peçando ao Espírito Santo para que venha sobre nós. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesse dia bonito que celebraremos essa vocação maravilhosa, da qual, de algum modo ou de outro, depende também a nossa vocação, a vocação de Pedro, temos como uma primeira leitura, aqui retirado do capítulo 6 do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura,
e seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Deus retratado aqui na sua glória, na sua majestade, no seu templo santo, cercado pelos seus serafins, essas criaturas devotíssimas que cercam a Deus com o seu louvor. Vivem do louvor de Deus, vivem da vida de Deus, vivem do poder de Deus. A sua delícia, o seu encanto repousa no simples fato de habitarem no santuário do Senhor. Tem tudo ali que precisam, tem tudo ali que os realiza, tem tudo ali que os satisfaz. E enxergam, eles veem, porque o sol da justiça, o sol, se ocaso, é o que ilumina os seus caminhos, ilumina as suas vidas. Os serafins próximos, os mais próximos de nosso Deus e Senhor nosso, são certamente as criaturas mais felizes que existem. Contentam-se ficar o tempo todo proclamando o nome de Deus, que é 3 vezes santo, louvando a Ele, engrandecendo a Ele por tudo aquilo que Ele faz, pelas suas maravilhas, por aquilo que Ele é, reconhecendo eles com uma clareza absurda de que a vida deles depende daquele Deus. Eles vivem porque aquele Deus deseja a vida, a existência desses seres. E continua: ao clamor dessas vozes, das vozes suaves, doces dos serafins, começaram a tremer as portas, doces e ao mesmo tempo terríveis, vejam só, em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: profeta que vê, ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Isaías vai tremer porque, pobre coitado, um homem simples, comum, meus lábios são impuros. Um homem que reconhece, tem uma consciência límpida, mesmo que seja por vezes deturpada, mesmo que a sua consciência fale em lhe garantir a virtude, em lhe garantir a justiça, ele sabe que os seus lábios são impuros. Ele sabe que não tem dignidade para estar aqui naquele lugar. Ele reconhece que ele não responde com generosidade à generosidade do amor de Deus, da graça, da gratuidade do seu Deus. E ele exclama: e meus lábios são impuros, não sou digno de estar aqui, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconhece, ele coloca um mas. Ele sabe: olha, não sou digno, mas eu estou aqui, fui escolhido para estar aqui. Continua: nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca, dizendo... Olha que interessante, né? O anjo ele vai retirar a brasa com a tenaz. O anjo não vai colocar a mão na brasa, que ele vai tirar do altar, a brasa quente. Mas a brasa ela vai tocar os lábios impuros de Isaías. Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Olha, aquela brasa retirada, do altar, certamente fazendo referência aqui ao calor da misericórdia de Deus que arde, queima o amor de Deus, que é capaz de curar as nossas impurezas, que nos lava das nossas culpas. Ele vai tocar agora os lábios de Isaías. Não era digno, agora passa a ser. O anjo toca com a tenaz, mas Deus vai fazer com que aquela pedra, brasa quente, toque os lábios impuros, purificando os lábios de Isaías. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. 2 coisas são proporcionadas a Isaías. Em primeiro lugar, a purificação, a pureza, a remissão, o perdão das suas faltas, da sua impureza. E abrasado, ele fica aqui, com a vontade abrasada de servir esse Senhor, e fica pronto, grato, não é? Porque ele experimenta pessoalmente na vida dele, não mais participando de uma história conjunta, que é importante, evidentemente, mas ele reconhece que ele, de modo particular, foi agraciado por esse momento. Isaías é tocado pela brasa que vem do altar. Isaías é tocado pela caridade, pela chama viva do amor de Deus.
é purificado por tudo isso e se sente impelido, certamente com uma vontade que aqui sobrenatural, de o fazer responder positivamente a esse chamado: a quem enviarei? Ele diz: aqui estou. E Isaías vai ser enviado, porque ele foi agraciado, foi recuperado por Deus e, num gesto de generosidade, quer devolver a ele, estando pronto para responder o seu chamado. O que acontece com Isaías, essa consciência, esse testemunho de poder dizer que pessoalmente foi resgatado, foi purificado por Deus, é um dom, uma graça que todos nós hoje recebemos e temos de modo particular. Nós, em conjunto como igreja, fomos amados, resgatados por Cristo, mas cada homem, cada mulher de modo particular pode dizer a mesma coisa: eu fui tocado pela chama da caridade de Deus, eu fui lavado por isso, eu fui purificado naquela brasa da caridade que brota do coração do Cristo, retirada do coração dele para tocar o nosso, para nos purificar. E maravilhosamente vem o Salmo respondendo a essa primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o salmista rezando: vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar ante os anjos. Os anjos são aqueles que cercam a Deus, são eles que cantam a Deus. O homem chegar e dizer: eu vou cantar ante os anjos, o que está querendo dizer aqui? Que nós também podemos elevar esse louvor. Não é uma tarefa somente dos anjos, mas que atrevimento é, um santo atrevimento de quem pode, né? Nós podemos cometer esse tipo de atrevimento, dizer que vai cantar ante os anjos. Cantar a Deus ante os anjos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. É um atrevimento, sim, mas é um atrevimento vivido sob o véu da humildade. Eu vou prostrar-me. Sei que eu não sou digno, vou fazer porque eu preciso, porque a misericórdia de Deus me alcançou. E depois que a misericórdia de Deus me alcança, eu posso ser um pouco atrevido, não é? Isaías vai dizer, né? Eu não devia estar aqui, meus lábios são impuros, mas eu estou. Não deveria cantar, não sou digno de estar na presença do Senhor, não sou digno de estar na presença dos anjos, mas eu fui atingido pela misericórdia de Deus, agora eu tenho uma gratidão para com Ele e eu preciso. É uma necessidade do meu coração, uma necessidade das mais genuínas. Isso deve brotar do nosso coração, uma das necessidades mais genuínas que eu agora retribuo. Então eu vou cantar para o meu Deus. Entretanto, eu não deixo de me reconhecer impuro, não deixo de me reconhecer necessitado do seu contínuo perdão, da continuidade, não é? Desse gesto de tirar a brasa do trono de Deus e vir tocar o nosso coração para nos purificar. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. A alma que canta o salmo está fazendo isso, está querendo se elevar a Deus justamente pelo sentimento de gratidão, de coração agora dá graças a Deus, com todo o seu ser, com tudo aquilo que ela é, ela agradece, porque foi amada por Deus. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Ela é tão grande que ela consegue alcançar a minha impureza. Ela não se limita, ela não chega até a minha impureza, até a minha limitação, até a minha ingratidão e para que não, ela me passa, apesar da minha ingratidão. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Percebam aqui, não deixeis inacabada. Prostrar, por mais que sejamos atrevidos, prostrar ante o templo do Senhor significa isso, o desejo de não perder, né? De que aquele gesto que aconteceu com Isaías, por exemplo, não seja um gesto isolado, que aconteça uma vez e depois termina, não, que isso aconteça com frequência, que frequentemente nós sejamos impelidos, sejamos inflamados pelo amor de nosso Deus, para que nós possamos renovar esse desejo de segui-lo, esse desejo de ser devoto a Ele diariamente. A segunda leitura, então, vem nos dizer, como é tradicionalmente uma carta, esta do apóstolo Paulo, capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios.
Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. São Paulo, evidentemente, ele vai escrever essas cartas, geralmente depois que ele passa por uma comunidade. O que ele fez em Corinto, nós não sabemos, né? Ele vai lá e prega o evangelho. Existe o evangelho de Paulo? Existe o evangelho de Paulo. Olha que curioso, mas não é o evangelho que está escrito. Se aparecer qualquer coisa escrita dizendo evangelho segundo São Paulo, joga fora, descarta, não presta. O evangelho autêntico de Paulo, onde é que está? Está no coração do povo que morava nessas comunidades, Éfeso, Corinto, Tessalônica. É ali que está o evangelho de Paulo. Paulo ele vai ali, prega o nome do nosso Deus e ele escreve cartas para reforçar o povo naquela fé que ele os instruiu, para confirmá-los no Cristo, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo pregado por Paulo não se perca. Ele lança a semente do evangelho como uma espécie de alicerce, como uma espécie de rocha cravada ali na terra, para que todos ali construam, né, edifiquem as suas construções sobre essa rocha que é o evangelho. Continuando. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. É perigoso, porque vejam aquela parábola da semente. A semente ela é semeada, né? Ela é jogada ao chão. Se cair, né, num terreno assim no meio do caminho, no meio do asfalto, no meio da estrada, sem cobertura nenhuma, cuidado, podem vir as aves e podem levar, não é? Levar essa semente para longe, não deixando nem sinal, nem fagulha, nem lembrança da maravilha e da boa nova pregada pelo apóstolo. Fora as corrupções que podem acontecer, as deturpações. É muito fácil deturpar o evangelho. Um coração que lê o evangelho, escuta o evangelho, longe de Deus, pode muito bem mudar o seu sentido, mudar o seu foco. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Se não escuta o Cristo, né? Se não escuta o evangelho, se não guarda o evangelho tal qual foi anunciado, a fé não resolve de absolutamente nada. A fé ela precisa de objeto, o objeto precisa estar claro. A fé é, como diz a carta aos Hebreus, possuir aquilo que se espera. Eu não possuo, eu não tenho concreto na minha mão, mas pela fé eu já o possuo de algum modo. Eu quero muito encontrar com Cristo, quero muito ser abraçado por Ele, mas isso materialmente, tal qual eu quero, tal qual eu sonho, é impossível. Mas pela fé isso já acontece, eu antecipo. Mas para isso se dar, né, de fato, de verdade, eu preciso ter noção do meu objeto, eu preciso ter uma noção clara de quem é Cristo. Se eu deturpo Cristo, o objeto da minha fé não existe. Ou Cristo é o que Paulo disse, ou Cristo é o que João disse, ou Cristo é o que Marcos disse, ou ele não é Cristo, é qualquer outra coisa. E se eu tenho fé em qualquer outra coisa, ela não vale de absolutamente nada. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Paulo está dizendo, eu dei a vocês aquilo que eu mesmo recebi. Eu sou testemunha da testemunha dos outros. Paulo recebe dos apóstolos que caminharam com Cristo. Ele fica em Jerusalém, escuta da boca de Pedro aquilo que seu mestre e Senhor fez, e ele comunica aos outros. E ele vai sempre dizer que ele morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Quais são essas Escrituras? Está falando do Evangelho lá? Não, o Evangelho escrito? Não. O Antigo Testamento. Paulo está falando aqui que ele escutou o evangelho pregado pelos apóstolos, que Cristo morreu por nossas faltas, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, fazendo alusão ao Antigo Testamento, às profecias que eram proferidas, já aqui preparando o terreno para a vinda do Messias, como já aqui deixando claro, Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele aprende um Cristo, ele escuta o que Cristo fez, o que Cristo disse, e tudo isso é chancelado, porque tudo isso casa com as profecias do Antigo Testamento. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. Apareceu para Paulo assim de última hora, inesperadamente.
Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, vê esse clarão inefável, não é? Faz com que ele caia por terra, e aí Paulo se converte, passando de perseguidor a perseguido, né? Passando de inimigo a amigo, passando daquele que odeia para aquele que ama e é consumido por esse mesmo amor. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja, só me permito aqui fazer uma sinalização, porque isso às vezes fica no nosso coração, a gente acha que não pode criticar determinados erros e falhas, porque nós já cometemos no passado. Errado é errado. Se você errou, errou, tomou vergonha na cara, arrependeu, converteu, acabou. Não é porque você errou que você vai permitir que os outros cometam o mesmo erro que você. Isso não é hipocrisia, isso chama justiça. Se eu descobrir que eu estava errado, se eu descobrir o caminho da verdade, é justo que eu apresente a verdade ao outro. Não importa se eu tenha feito no passado ou não. Porque Paulo, né, em quem está solidificada a nossa fé, aquele que pregou o evangelho a todo mundo, ele é um exemplo vivo disso. Antes ele perseguia os cristãos. Agora ele condena e critica veementemente os perseguidores. Ele descobriu a verdade. Agora os critica e fala, exortando os que vivem do mesmo jeito que ele, a mudarem de vida, a se converterem também. É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso que crestes. E aqui São Paulo já amarra, não é? Toda a sua argumentação aqui, da sua carta, com o seu coração zeloso de pastor, desejando tremendamente que os coríntios escutem com atenção aquilo, não é? Que ele pregou, guardem com atenção o evangelho que ele pregou. E o evangelho, né, que nós ouviremos neste domingo, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Jesus nunca fala do meio da multidão, tá? Jesus não tem essa historinha aí de senso comum, não. Ele é Deus, ele é a sabedoria de Deus encarnada. Não é guiado pelo vulgo. Não, ele é guiado por aquele, não é? Em quem ele coloca a sua vontade, Deus. Ele é guiado por Deus. Não tem essa história de seguir a multidão. Ele se afasta dela e, afastado, como quem tem autoridade, ele prega a multidão. É a palavra dele que molda a multidão, não a multidão que molda a palavra de Cristo. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Sai da margem, Simão. Vai para o fundo, aprofunda, sai da superfície, medita, vai para a calmaria, vai lá para aquele lugar lá onde você pode alcançar maiores resultados. Na superfície a gente encontra muita pouca coisa. E se tratando aqui de mar, que é a figura que podemos tirar daqui, tem areia e caramujo que a gente encontra na margem. Quer encontrar peixe, coisa graúda mesmo, vai para águas mais profundas. Afunda mesmo, avança nisso que você está empreitando. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Agora Pedro, obedecendo a palavra do mestre, ele vai para o fundo. Talvez se ele tivesse tentado ir sozinho, não tivesse acontecido o resultado mesmo. Pode ser que sim, mas em atenção à palavra de Cristo ele vai. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros à outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Seguindo a Cristo, ouvindo a palavra, em atenção à palavra, eles alcançam frutos. Vão para águas mais profundas e ali eles pescam. Claro que essas águas mais profundas, ele não está falando materialmente daquele lago. Ele está falando dele próprio, do mistério que abarca ali, naquele momento, o Cristo. E abarca também o olhar de Cristo sobre Pedro. Avança para águas mais profundas, Pedro. Ou seja, Pedro, perceba quem é que está aqui
Perceba que eu estou aqui, o Deus, o Senhor, o seu Senhor e o seu Deus. Ao ver aquilo, Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. A semelhança de Isaías. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Não tenhas medo, Simão, tu és um pecador de fato, assim como Isaías tinha os lábios impuros. Mas Isaías foi parar no santuário do Senhor. E eu, Pedro, não foi Pedro que foi parar no santuário do Cristo, foi Cristo que subiu a barca de Pedro. Cristo entrou na vida de Pedro. Pedro não é digno de Cristo, não é digno, mas Cristo se faz digno de Pedro. Cristo entra na barca, entra na vida de Pedro e o chama, faz esse convite: agora em diante tu serás pescadores de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Agora o que vai para a margem é a vida, é sem Jesus agora, é a vida antiga, é deixada assim na margem. Eles agora seguem Jesus. Aqui, nesse momento, Pedro vai sim pescar em águas muito mais profundas. Tocado pela presença do Cristo, tocado pela caridade que queima, que arde, o coração de Pedro em chamas, inflamado, agora vai seguir o seu mestre e seu Senhor. E essa mesma chama que Pedro carrega no coração é a chama com a qual ele vai queimar os corações de tantos outros, dos apóstolos, dos seus discípulos, da igreja como um todo. Ele, que é o príncipe dos apóstolos, nosso primeiro pontífice. Que essas meditações possam ajudar a todos nós a bem vivermos esse próximo domingo, a meditarmos as leituras e a comungarmos dignamente, devotamente, piedosamente o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.